Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é O Plano de Deus para o Seu Dinheiro, de Derek Prince. Curta, compartilhe o canal, se inscreva e vamos à leitura. Audiolivro O Plano de Deus para o Seu Dinheiro, Derek Prince, capítulo 1. O Plano Integrante de Deus. Talvez te surpreendas por saber que Deus tem um plano para o teu dinheiro. Talvez penses que o dinheiro é demasiado sórdido para pessoas espirituais, como alguns de nós talvez tenhas crescido num ambiente religioso que se referia ao dinheiro como lucro sujo. Contudo, essa não é a perspectiva bíblica do dinheiro. Na nossa cultura contemporânea, o dinheiro desempenha um papel fundamental na vida de todos nós. Se Deus não tem um plano para o nosso dinheiro, então uma grande parte da nossa vida não está sob o controle de Deus. Por sua vez, isso afetará inevitavelmente outras áreas da nossa vida. Esta realidade acontece em relação a muitos e num número bastante elevado de cristãos. A sua vida não está realmente sob o controle de Deus e procuram resolver os seus problemas sendo mais espirituais, mas muitas vezes a resposta é ser-se mais prático. Se não regermos as nossas finanças de acordo com o plano de Deus, então toda a nossa vida fica desorganizada. Por muito espirituais que sejamos em outras áreas, só conheceremos a verdadeira bênção e o domínio de Deus na nossa vida quando sujeitamos o nosso dinheiro à vontade de Deus, revelada na sua palavra. Pois a Bíblia revela claramente que Deus tem um plano para o nosso dinheiro. Como professor da palavra de Deus, tenho a responsabilidade de compartilhar o plano de Deus para o seu dinheiro, tal como compartilho o seu plano em relação a qualquer outra área da sua vida. Em Atos 20 e 27, Paulo diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. E depois continua um pouco mais à frente, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Por outras palavras, Paulo diz: toda a palavra de Deus será útil ao povo de Deus. Daí tem ensinado tudo. Toda a vontade de Deus inclui a sua vontade para o nosso dinheiro. Faz parte de todo o conselho ou plano de Deus. Quero salientar de uma forma mais geral que Deus tem realmente um plano que abrange cada área da nossa vida. Em Romanos 12, 1-2, Paulo refere: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Note-se que a adoração espiritual inclui o nosso corpo, entra direitinho no mundo físico. Algumas pessoas pensam que o corpo não é espiritual. Ser-se espiritual inclui fazer as coisas corretas com o nosso corpo, que é apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo. Depois, Paulo prossegue no versículo seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é desvendada em 3 fases sucessivas, por meio de 3 lindas palavras. A vontade de Deus é boa, agradável. Outra versão refere que é aceitável e perfeita. Estas 3 palavras representam 3 fases da nossa percepção da vontade de Deus. Quando começamos a perceber isto, descobrimos que é boa. Deus nunca quer nada mal para o seu povo. Depois descobrimos que é agradável ou aceitável. Quanto mais a percebo,
mas quero que faça parte da minha vida. Por fim, ao avançarmos na percepção e aplicação da vontade de Deus, descobrimos que é perfeita ou completa. A vontade de Deus estende-se a cada área da nossa vida, e isso inclui o nosso dinheiro. Paulo indica 2 passos essenciais para descobrir a vontade de Deus. O primeiro, rendemo-nos sem reservas a Deus. Paulo diz: coloca o teu corpo no altar de Deus como sacrifício vivo. Está a compará-lo com os sacrifícios do Antigo Testamento, em que os animais oferecidos eram primeiro mortos e depois colocados sobre o altar, separados assim para Deus. Paulo diz: tens de fazer o mesmo com o teu corpo. Coloca-o sem reservas no altar ao serviço de Deus. Há apenas uma única diferença: não matas esse corpo. Apresenta-lo como sacrifício vivo. O segundo passo essencial para descobrir a vontade de Deus é aprender a pensar conforme Deus pensa. Paulo chama isto renovação da mente. Isso significa alterar a forma global de encarar as coisas, o que inclui a maneira como defines os teus valores, os teus padrões e as tuas prioridades. Só com a tua mente renovada podes perceber qual é a vontade de Deus. Gostaria de salientar algo muito importante em relação ao dinheiro. Não subestimes o teu dinheiro, não diminuas, nem penses que não é espiritual e que não tem importância. Na realidade, o que representa o teu dinheiro? Posso ajudar sugerindo que representa 4 coisas muito importantes: o teu tempo, a tua força, os teus talentos e, muito possivelmente, talvez até a tua herança. A tua herança pode ser dinheiro ou outras coisas de valor, como casas ou terras de pessoas que te amavam e se preocuparam contigo e que te ofereceram quando a sua vida terrena chegou ao fim. Talvez tenhas ido para a universidade e recebido uma educação muito esmerada. Todos esses anos de estudo, esforço e empenho estão representados pelo teu dinheiro, que possuis no presente. Porque se não tivesses tido essa formação, poderias agora não ter conseguido realizar esse dinheiro. Podes possuir talentos ou capacidades especiais que não tenham nada a ver com a formação acadêmica. Podes até ser uma pessoa muito prática, mas esses talentos e capacidades estão representados no teu dinheiro. Certamente, também que o teu dinheiro representa o teu tempo. Se trabalhas 8 horas por dia, 5 dias por semana, são 40 horas da tua vida investidas no dinheiro que recebes. Quando investes o teu dinheiro, estás a investir uma grande parte de ti próprio no bem ou no mal. Espero que possas começar a perceber quão importante é investires de ti através do teu dinheiro, naquilo que é bom e de acordo com a vontade e o plano de Deus. O plano de Deus para a tua vida, incluindo o teu dinheiro, resume-se numa palavra maravilhosa: prosperidade. É o que está declarado na 3ª epístola de João, versículo 2, onde o autor diz a um cristão: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nota que a palavra-chave aqui é que te vá bem. Abrange 3 áreas da tua vida: a tua alma, a tua saúde física e as tuas finanças ou necessidades materiais. Em cada área, a prosperidade é a vontade revelada de Deus.
ou se preferires, podes substituir o termo prosperidade por sucesso. Deus quer que tenhas sucesso nas áreas da tua alma, do teu corpo físico e das tuas finanças. O fracasso, a derrota, a frustração e a pobreza não são da vontade de Deus. Cresci numa tradição religiosa em que ser-se santo significava ser-se pobre. Respeito às pessoas que defendem essa perspectiva, mas não é a visão bíblica. Audiolivro Plano de Deus para o Seu Dinheiro, de Derek Prince. Capítulo 2. Deus ou Mamon? Precisamos de perceber a importância da nossa atitude face ao dinheiro. É importante porque, na realidade, revela a nossa atitude face ao próprio Deus. É tão importante que vou repetir. A tua atitude para com o dinheiro revela, na realidade, a tua atitude face a Deus. Gostaria de citar as palavras proferidas por Jesus no Sermão da Montanha, relativamente a este assunto, em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Riquezas noutras versões. Examinemos, neste momento, o significado da palavra Mamon. Uma das traduções modernas diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, mas é uma tradução muito limitada, porque Mamon significa muito mais do que somente dinheiro. Mamon significa um poder espiritual diabólico que prende os homens e os escraviza através do dinheiro. Não é o dinheiro em si, mas o poder espiritual que atua no mundo e na vida de milhões de pessoas através da sua atitude em relação ao dinheiro. É a esse poder que se atribui a palavra Mamon. Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, e acrescenta: odiarás um e amarás o outro, ou dedicar-te-ás a um e desprezarás o outro. Isto induz-nos a uma reflexão muito séria. Se amamos Mamon, odiamos Deus. Por outro lado, se nos dedicamos a Deus e a nossa vida lhe está consagrada, desprezamos Mamon. Atenção, isso não é odiar o dinheiro, mas sim repugnar essa força satânica que escraviza homens e mulheres através do dinheiro. Repugnamo-la e não deixamos que ela nos domine. Não há hipóteses para a neutralidade. Devemos reconhecer quem está a mandar na nossa vida. Não é opcional servir, é antes uma opção a quem serviremos, a Deus ou a Mamon. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 33, Jesus, ao dizer o seguinte, revela que é uma questão de: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não diz que temos que passar sem essas coisas, mas diz que não devemos colocá-las em primeiro lugar. Temos que colocar Deus e a sua justiça permanentemente em primeiro lugar na nossa vida. Este é um compromisso para com Deus, o seu reino e propósitos. Jesus diz que se não formos atrás de Mamon e se não fizermos dele o nosso Deus, mas se servirmos o verdadeiro Deus e o seu reino e justiça, então Deus providenciará para que todas as coisas materiais e financeiras de que necessitamos nos sejam acrescentadas. Não persigas o dinheiro, é extremamente cansativo e provoca muita frustração. Não corras atrás do dinheiro, é de fato o que Jesus diz. O dinheiro
é que deve correr atrás de ti. Se a tua vida está no caminho correto, então o dinheiro ser-te-á acrescentado. Não precisas de passar noites acordado ou ocupar o teu tempo a arquitetar planos para enriqueceres. Tenho seguido este princípio há mais de 40 anos e, pela graça de Deus, posso testemunhar que Ele é fiel. Por vezes, a minha fé foi provada. Por vezes, tive que dizer não a certas coisas apelativas do mundo e que são consideradas normais e permitidas. Mas, ao olhar para trás, tenho que dizer que Deus tem sido totalmente fiel. O princípio de colocar Deus em primeiro lugar encontra-se divulgado por toda a Bíblia. Há 2 versículos maravilhosos que demonstram bem isto, em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Os celeiros e lagares são todas as tuas necessidades materiais. Serão abundantemente supridas e superarão as expectativas. Quando conseguirás isso? Quando honrares Deus com a tua riqueza. Como honrar Deus com a riqueza? Dando-lhe as primícias, ou seja, reservar a primeira ou a melhor porção de todos os teus rendimentos e dispô-la para Deus. Não há meio termo. Com o nosso dinheiro, ou honramos ou desonramos Deus. Gostaria de dizer com todo respeito que Deus não quer as tuas gorjetas. Quando vais à igreja e passa a coleta, não coloques lá uns centésimos, pois isso é um insulto para Deus. Não deves dar-lhe o mesmo que dás a um arrumador de carros ou ao empregado do restaurante. Não trates Deus assim, porque estarás a insultá-lo e a desonrá-lo. De forma similar, as Escrituras indicam que colocar em primeiro lugar o dinheiro e não a Deus é idolatria. Em Colossenses 3,5, Paulo adverte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Note-se que Paulo diz que a avareza é idolatria. Quando pões o dinheiro em primeiro lugar, estás a transformá-lo no teu Deus. Transformar o dinheiro no teu Deus é idolatria. O Senhor disse a Israel: não terás outros deuses diante de mim. Na nossa cultura contemporânea, há muita gente para quem o seu Deus não é o verdadeiro Deus, mas o dinheiro. São culpados de idolatria. Repare que a avareza é mencionada como uma série de outras coisas desagradáveis, como fornicação e impureza. Muitas igrejas não aceitam pessoas que vivem em prostituição, imoralidade sexual, mas francamente as nossas igrejas estão cheias de pessoas culpadas de avareza e idolatria. Outra escritura, 1 Timóteo 6, 9 e 11, adverte contra transformar o dinheiro em nosso Deus e contra o desejo de ser-se rico. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição. Note-se que o fim, ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro que é o mal, é o amor ao dinheiro. E nessa cobiça
alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Qual é o remédio ou a alternativa? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Estas coisas são a avareza, o amor ao dinheiro, o materialismo. E segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Não pode haver um vazio na nossa vida. Se queremos ver-nos livres do amor ao dinheiro, temos de perseguir outra coisa. Outra coisa deve ocupar o seu lugar. Paulo diz: segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. A fé é necessária para quebrar o controle de Mamon na vida. Num determinado momento ou noutro da tua vida, vais ter que fazer qualquer coisa para te libertares do controle de Mamon. Posso exemplificar com um determinado momento da minha vida, quando dei à obra do Senhor tudo quanto possuía financeira e materialmente. Desisti de um emprego bastante prestigiado e bem remunerado, com um possível futuro promissor, e avancei em plena fé, sem nada mais a suportar-me, a não ser as promessas de Deus. Mas ao fazê-lo, destruí o controle de Mamon na minha vida. Recusei ser escravo de Mamon. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.